deve saber, sem sombra de dúvidas, que a Bíblia é repleta de histórias muito interessantes e muito significativas. E hoje eu quero compartilhar com você uma história muito bonita, uma história cheia de informações, de lições pra gente, que está no livro de Gênesis, no capítulo 26. E essa história nos mostra que algumas vezes problemas vêm até a nossa vida, eles acontecem na nossa vida, sem que necessariamente tenhamos realizado alguma coisa, sem que seja um problema que foi originado até em nós mesmos, né? A história de Isaac, que está contada em Gênesis capítulo 26, mostra isso. Porque o texto começa dizendo que houve fome na terra em que Isaac habitava. E não tem nenhuma indicação de por que isso aconteceu. Será que Isaac pecou? Será que teve uma grande reviravolta no sistema? Não. É simplesmente houve fome naquela terra. Inclusive, o texto ainda vai dizer que, da mesma forma como havia acontecido há tempo atrás, quando Abraão, o pai de Isaac, também morava naquela região. E aí o texto diz assim: por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Olha só que interessante. Que lição interessante a gente pode aprender aqui. Às vezes, algumas mudanças muito grandes na nossa vida acontecem por situações naturais da vida, porque simplesmente as coisas acontecem. E quando elas acontecem, elas exigem de nós atitudes, exigem de nós mudanças que são significativas e nós precisamos ter alguma coerência e precisamos ter responsabilidade em relação às mudanças que nós estamos fazendo. O que o texto vai dizer é que Deus apareceu para Isaac no meio daquela situação toda de fome, de mudança, e disse: olha, Isaac, é o seguinte, o que você não pode fazer é ir para o Egito, tá? Então é isso que eu estou dizendo para você. Ele diz assim: não desça ao Egito, está no versículo 2 do capítulo 26 de Gênesis. Mas quando ele diz não faça isso, não significa que Isaac não pode fazer todo o resto. Aliás, o resto estava aberto. Ou seja, o mundo conhecido da época estava aberto para Isaac. O que Isaac não podia fazer era ir para o Egito. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, que gera algum tipo de questão entre nós. Você já reparou isso aí? É interessante que mesmo lá no Jardim do Éden, Deus falou: olha, você pode comer de tudo, só não pode comer desse aqui. E na nossa vida, às vezes, é assim: a gente tem um leque de oportunidades, mas quando a gente fica focando somente naquilo que é o que a gente não pode, aí aquilo parece que vai queimando dentro de nós como sendo a grande vontade, aquilo que a gente precisa fazer, porque sem aquilo a gente não pode mais sobreviver. Isaac, nesse momento, é interessante que ele realmente não vai para o Egito, ele fica em Gerar. Ele obedece a palavra de Deus, ele obedece aquilo que Deus orientou, e eu espero que assim também seja na sua vida. E quando a gente tem essa gama tão importante de lições e informações daquilo que é, de quem Deus é e da sua vontade, como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele e amemos o próximo e nos relacionemos com as pessoas, que você então possa viver de acordo com essa realidade. Olha, eu sei aquilo que Deus quer para mim, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Quando eu era criança, muita gente ficava focando, porque você é crente, então crente é aquele que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, mas nós somos aqueles que podem e podem muita coisa, porque inclusive temos o nosso Deus nos orientando e nos guiando para fazer aquilo que vai nos dar liberdade, aquilo que vai nos abençoar na nossa vida. Enquanto Isaac estava ali em Gerar, aconteceu um certo probleminha. Um probleminha bem importante, porque afinal de contas, Isaac fica com medo daquela situação e ele acaba mentindo para o rei, dizendo que a esposa dele, na verdade, era sua irmã. Assim como o pai dele também já havia feito anteriormente. Mas Deus, na sua proteção e cuidado, não permitiu que nada de mal acontecesse. E ainda abençoou Isaac depois que foi, inclusive, confrontado pelo rei Abimeleque. O rei percebeu que, na verdade, ela era esposa de Isaac e não irmã, e chamou e falou: por que você mentiu? Poderia ter acontecido alguma coisa ruim. Isso então nos revela que, às vezes, no meio da turbulência da vida, de situações como essa de fome, que me fazem mudar de cidade, me fazem mudar de lugar, me geram em mim alguma mudança significativa que eu preciso realizar por causa do problema, eu preciso estar conectado com Deus para não acabar fazendo aquilo que é errado de acordo com a vontade de Deus. Isaac mentiu, mas Deus, na sua soberania, ainda protegeu Isaac e abençoou Isaac. O texto vai dizer
e Isaac foi próspero naquele lugar. O texto vai dizer que Isaac começou a crescer e se tornar tão grande que o próprio Abimeleque chegou um momento e falou assim: olha, é melhor você ir embora. É melhor você ir embora porque não dá pra gente conviver aqui, não dá pra ficar na mesma região. O versículo 16 vai dizer: então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O rei chegando para Isaac e falando essa situação. E olha que interessante a gente vai ter agora no desenrolar dessa história. Por quê? Porque quando Isaac está ali na frente, chegando na terra com a sua esposa, e Abimeleque pergunta quem ela era, ele fica com medo de uma situação que, inclusive, não é em si real, no sentido de que ele não estava com uma arma na cabeça, dizendo: ó, se ela for sua mulher, você vai morrer. Mas ele fica com medo em mente. Agora, ele está numa nova realidade. E o texto vai dizer que quando ele sai ali de Gerar, ele vai habitar no vale de Gerar, um pouco distante, ele encontra poço de água. E, gente, para quem está vivendo naquela região, encontrar poço de água, que inclusive havia sido cavado pelo seu pai Abraão, é uma grande bênção. Ele cava, então, porque tá tudo cheio de entulho, tira aquelas coisas, e aí ele chega e fala assim: encontrei água. Quando ele encontra água, vem pastores da região e dizem: esse poço é nosso, você não pode com isso. E agora, esse Isaac que é poderoso, que o texto já disse, agora até o rei falou para ele: ó, você é poderoso, tem que sair daqui. Esse Isaac, com mansidão e calma, vai para outro lugar. E aí ele encontra água em outro lugar de novo, e as pessoas vêm e dizem que o lugar é delas, e ele sai daquele lugar e vai para outro lugar, e novamente cava um poço, encontra água, e aí naquele lugar ninguém vai pelejar contra ele, ninguém vai brigar por causa da água, e ele diz: aqui o Senhor nos abençoou, é onde vamos ficar. Às vezes mudanças acontecem na nossa vida não por causa de um problema nosso, mas por causa das situações de vida. Essas mudanças precisam levar a cada um de nós a refletir sobre a vontade de Deus e a fazer a vontade de Deus e entender que Deus está no controle da história e por isso nós não precisamos ir contra a sua vontade e desobedecê-lo, mentindo como Isaac fez, porque Deus está cuidando de nós durante todo o processo dessa história que nós estamos vivendo. E enquanto estamos conectados com essa vontade de Deus, estamos conectados com o Senhor, em obediência a Ele, em amor a esse Deus grandioso e amoroso que nós temos, mesmo que outras questões vão acontecendo na vida, nós percebemos que Deus está nos dirigindo para o lugar onde Ele mesmo preparou para nós ficarmos. Eu espero que essa história de Isaac possa ter abençoado grandemente a tua vida, que você seja ricamente abençoado por Deus e que Deus possa realmente reinar no seu coração. Um grande abraço para você. Oi, gente, tudo bem? A nossa devocional tem edificado a sua vida? Se sim, curte, comente seu pedido de oração e compartilha com alguém que talvez esteja precisando dessa palavra, beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais, toda semana tem uma devocional nova. Até mais!